Hoje estamos testando receitas de celebridades, desde Cat's Eye até Olivia Rodrigo e BTS. Essas celebridades estão em alta no momento e todas têm uma coisa em comum. Elas fizeram vídeos de culinária. Então vou testar se elas realmente têm bom gosto ou se só conseguem deixar uma comida ruim com uma aparência atraente. Primeiro temos Olivia Rodrigo. Ela compartilhou a receita de lumpia da avó na Vogue e adoro que mostre sua herança filipina. Primeiro ela rala as cenouras. Ela colocou no processador de alimentos, mas eu realmente perdi a minha peça de ralar. Então vamos ter que fazer isso manualmente. Neste vídeo com a Vogue, ela finalmente falou sobre o terceiro álbum que está por vir e revelou que as músicas refletem muita alegria que viveu. Não se preocupe, ela disse que tem muitas músicas de amor tristes, que são seu ponto forte. Agora vamos passar isso para uma tigela, mas na dela havia um pouco de frango moído. Ela diz que lumpias podem ser de carne bovina, suína ou frango, mas prefere o de frango. Agora adiciona as cenouras, achando que são muitas em comparação ao frango. Acho que a Olivia tem muito bom gosto. Agora ela pica meia cebola, não à mão, mas no processador de alimentos, porque ela menciona que não é tão boa cozinheira assim. Parece que ela tritura tudo bem fino. Acho que está ótimo. Adiciona na tigela. Agora ela pica 2 dentes de alho e adiciona à tigela. Depois, o coentro. Perguntaram a ela o que gosta de ver no TikTok. E ela disse que adora conteúdos sobre cruzeiros da Disney. Quem diria que Olivia Rodrigo é uma adulta fã da Disney? Mas parece uma princesa da Disney. Certo, o coentro também vai para a tigela. E agora vamos temperar. Adicionamos um ovo e um pouco de óleo de gergelim. Adoro isso aqui, porque é assim que minha mãe também faz rolinhos primavera. Ela não deu medida para o sal, mas estimo cerca de 1 colher de chá. Espero que não exagere no tempero. E pimenta do reino. Parece bom. Vamos misturar tudo. Já está cheirando tão bem. Eu cresci comendo rolinhos primavera vietnamitas e tem cerca de 10 ingredientes neles, como cenoura ralada, cebola, cogumelos, macarrão. Aprecio a simplicidade dos lumpias aqui. Parecem fáceis de fazer. Imagino o que a rainha do lumpia pensaria. Para as folhas de lumpia, ela usa o tipo circular. Antes de enrolar tudo, separe a gema da clara do ovo e reserve a clara para outra receita. Com a gema para cima, ela será nossa cola para selar. Ela pega a folha de lumpia redonda e corta a parte de cima. Não sei o que faz com esse pedaço, talvez coloque por cima, como minha mãe faz para não rasgar. Vou fazer assim também. Ela coloca o recheio na folha de lumpia e enrola. Pronto, nosso primeiro lumpia. Admito, ela deve ter praticado muito, pois os dela ficam bem mais bonitos que os meus. Preciso praticar mais. Que loucura! A casquinha parece massa folhada. Você não é a coisinha mais fofa deste lado do céu? A segunda ficou melhor. Agora vamos fritar as lumpias. Ela usa fritadeira, mas vou usar só essa panela. Quando o óleo estiver quente, coloque as lumpias. Estão prontas quando boiarem e dourarem. Coloque longe de você. Acho que as minhas nem boiam. Não tem muito para onde ir, já que está meio apertado. Então vou tentar garantir que fique bem douradinha e cozida por dentro. Acho que já está pronta para virar. Elas ficaram tão perfeitas, mas também parece que eu fiz lumpias gigantes. E aqui estão as lumpias prontas da Olivia Rodrigo. Na verdade, elas parecem muito boas. Ela é servida numa travessa com um molho para mergulhar. Não sei se é agridoce, vamos experimentar. Ainda está saindo fumaça de tão quente. Adoro como é simples. Fiz as minhas bem recheadas e carnudas. Mas você sente o coentro, o docinho da cenoura e o frango? A gente temperou na medida certa. Estou impressionada, mas também não estou surpresa, pois a Olivia é perfeita. Dou 9 de 10 para o lumpia. Continue assistindo, pois esse ficou bom, mas não tenho tanta certeza quanto ao resto. Estou congelando lá fora. Sinto minha pele ressecar. Meu coração está aqui dentro. Quando eu olho para você. Então, tecnicamente, essa não era a Zara Larsson. Mas neste vídeo, ela compartilha seus pratos suecos favoritos e brinca que os suecos basicamente comem o mesmo cardápio em todos os feriados, especialmente no solstício de verão. Alguém disse, Zara é como se o próprio verão tivesse um bebê com a fada das piscadelas. Tenho que dizer, estou amando esse novo visual arco-íris dela. Ela está incrível, mas será que a comida também? Vamos ver. Ela fala de arenque em conserva, que descobri ser peixe em conserva. Foi curtido em um molho de vinho, então vamos pegar um pouco. O cheiro é bom,
tem um aroma bem saboroso. Vou colocar alguns. Ela diz que normalmente comeria isso com creme azedo e cebolinha, e então usa uma batata para mergulhar. Essa combinação, segundo ela, é como estar em casa. Mas então ela passa para o que diz ser um dos seus favoritos, uma torrada de camarão Skoggen, para a qual ela até nos dá a receita. E tudo o que leva é camarão. Estou usando os menores camarõezinhos aqui. Maionese, endro e cebolas na torrada. Acho que essa não é a receita completa. E talvez precise de suco de limão, sal e pimenta para temperar. Mas, meus amigos suecos, será que eu cometi um crime? Ou isso está certo? Porque ela mencionou que vocês não usam muito tempero e deixam os ingredientes serem as estrelas. Então me digam se eu estraguei tudo, mas agora vamos misturar. Eu adoro todas essas cores diferentes aqui. E aqui temos a nossa torrada, onde eu vou colocar o camarão bem em cima. E o exemplo que eles mostraram no vídeo também tinha um pouco de caviar de salmão. Chique. Coloque bem em cima. Notei que o prato dela também tinha cebolas roxas em conserva. Esse é um prato típico sueco. Vamos provar o arenque em conserva, com sour cream e batatas. Adoramos uma boa conserva. Peixe em conserva não parece apetitoso, mas será que é bom? Nunca comi arenque em conserva, então vai ser interessante. Saúde! Tem uma textura firme, mas meio viscosa, mas isso não me incomoda porque eu adoro sushi. O que eu mais gosto é que tem esse sabor de conserva, meio salgado, que deixa tudo muito interessante. E aí, junto com a batata e o sour cream, fica realmente gostoso. Vamos experimentar a torrada de camarão favorita dela e talvez colocar cebola roxa em conserva por cima. Não sei se estraguei colocando sal e suco de limão, mas realmente ficou com um sabor bem equilibrado. Se você gosta de salada de lagosta, essa é muito, muito parecida, só que com o acréscimo do endro. E como eu coloquei ovas de salmão, ficou com um toque salgado bem gostoso também. Minha única experiência com comida sueca foi peixe, doces ou almôndegas do IKEA. Nunca comi isso antes, mas posso dizer que está delicioso. E entendo porque comem o mesmo cardápio em todo feriado, pois é muito bom. O prato sueco da Zara ganha 9 de 10. Alguém disse que ela é a tal. Agora, temos todo o elenco de ExoKitties compartilhando seus truques com ramen. Então, é claro, vamos começar com a personagem principal, Kitty, e nós vamos fazer o macarrão ondulado dela. E ela chama de macarrão ondulado porque era isso que ela comia quando era pequena. E ela falou sobre o tipo de ramen que eles usam, no que se chama Nissin. Eu pesquisei sobre isso. É o top ramen sabor frango. Mas no vídeo, eles usaram esse aqui. Então vamos usar esse mesmo. Para o ramen dela, ela precisa de miojo, espinafre e sementes de gergelim. Vamos cozinhar o miojo. Coloque um pouco de água e deixe ferver. Mas falando nisso, ExoKitty nessa temporada teve tantas reviravoltas que eu mal consegui acompanhar. Acompanhei, mas tinha drama demais, o que é loucura para adolescentes do ensino médio. Fiquei feliz que a LJ apareceu. Nossa água está fervendo, vamos colocar o macarrão. Ela nem usa tudo, quebra o macarrão. Quem diria que o miojo era tão duro? Melhor guardar para depois. Ela cozinha o macarrão antes de pôr o tempero. Mas afinal, qual o jeito certo? Você coloca o sachê de tempero primeiro no miojo para ele absorver ou depois? Comente aqui embaixo. E quando o miojo está quase pronto, ela coloca uma tigela inteira de espinafre e diz: olha só o espinafre murchando até sumir. E sumiu mesmo. Ela comenta que só precisa de 2 ingredientes para isso, mas decidiu ser chique, então vamos salpicar algumas sementes de gergelim. Essa é Anna Cathcart, o miojo da Kitty. Não sei se é uma dica ou só adicionar espinafre e legumes, mas vale experimentar. A pimenta pega no fundo da garganta. Não sei se o macarrão original que ela usou era um pouco apimentado ou não, mas esse aqui tem um toque forte. E eu gostei que o espinafre realmente ajuda a amenizar um pouco a ardência. 7 de 10. Então o da Kitty estava bom, mas eu acho que o do Mino parece um pouco melhor. Ele chama o prato de Sangyam Ramyeon, uma brincadeira com pudishige, ensopado do exército que exige 2 ingredientes principais: spam e carne de porco moída. O que é carne de porco moída? Descobri que é patê de presunto temperado. Delicioso! Para fazer o ramen do Mino, ele começa colocando um pouco de óleo na panela e depois refoga o alho, dando mais sabor. Eu gosto disso. Agora ele põe pimenta vermelha para ficar picante, mas não gosto, então vou tirar. Depois coloca carne de porco moída.
Ah, entendi. Fica uma camada de gordura por cima. Por baixo parece um patê e não me importo. Ele só está refogando e, enquanto cozinha a carne de porco moída, ela se desmancha e vira uma pasta, que acho que combina com o caldo do lamen. Não sei. Vamos deixar ferver. E agora ele usa a versão coreana do miojo samyang. Mas a técnica dele é diferente da de Kit. Ele coloca os sachês de tempero na água primeiro e depois o lamen. Ah, isso parece tão apimentado. Esse vermelho me assusta. Ele coloca os vegetais? Claro, por que não? Tenho que dizer, colocar o tempero do caldo antes de adicionar o macarrão faz o caldo ficar pronto muito mais rápido e com mais facilidade. Agora vamos colocar o lamen. Então, enquanto o macarrão cozinha, vocês sabiam que Mino e Yuri são irmãos na vida real? Mas alguém pode me explicar por que Mino tem um sotaque britânico enquanto Yuri não tem? Então, Mino tem essa técnica interessante em que ele levanta o macarrão e abana. E as pessoas perguntam, por que você está fazendo isso? Shhh, é para manter o macarrão al dente. Veja que a embalagem garante que o macarrão não fica encharcado. Então acho que ele ficaria al dente de qualquer forma. Parece que após o macarrão absorver mais líquido, ele coloca a cebolinha e o spam. E esse é o ator Sang-hyun Lee, também conhecido como Minus Ramen de Budae Shige. Eu gosto de Budae Shige. Ele dá uma leve picada na língua. É gostoso e saboroso com todos esses diferentes ingredientes. E esse aqui tem um pouco disso. Mas será que eu vou morrer com toda essa pimenta? Curiosamente, esse não é tão forte quanto o frango apimentado. Só arde um pouco na língua e logo suaviza. Não é ruim, consigo aguentar. O ramen samyang do Mino recebe 8 de 10. Em seguida temos Cat's Eye com uma música nova. A Manan está dentro? Ela está fora? A gente não sabe, mas uma coisa que eu sei é que eu pesquisei e encontrei isso. Bem-vindos à cozinha da Cookilish, pratos da Cat's Eye. Tão deliciosos. É Cookilicious. Gente, esse era meu canal de culinária quando eu tinha uns 7 anos. Oi, eu sou a Laura e bem-vindos à cozinha da Cookilish. É a pequena Lara fazendo macarons, que ela diz ser a versão dela do doce francês. E quem não ama leite com biscoitos? Então vamos fazer alguns macarons franceses. Ela começa peneirando a farinha de amêndoas em uma tigela maior. E Deus a abençoe, porque ela usa uma peneirinha na mão para passar a farinha, já que você quer seus biscoitos lisinhos, não granulados. Talvez não seja o jeito mais eficiente. Ela sugeriu usar uma colher para ajudar e uma peneira maior. Assim, posso colocar tudo de uma vez. A peneira é um pouco maior, então eu consigo passar tudo muito mais rápido usando a colher também. Outro truque que eu descobri para facilitar é dar umas batidinhas nas laterais da peneira, aí a farinha de amêndoa cai como se fosse uma chuva. Ela disse para descartar qualquer sobra e agora começa a peneirar açúcar de confeiteiro. Agora vamos misturar bem para incorporar e reservar. Em seguida, bata as claras em neve. Estou impressionada com o quanto ela detalha as instruções, facilitando o entendimento. E alguém disse, não acredito que Lara poderia ter sido uma sensação culinária global em ascensão. Pode ser as duas coisas. Ela pode ser uma superestrela global e sensação culinária. Por que não fazer tudo? Mas agora vamos usar as claras da receita da Olivia Rodrigo, junto com mais 2 claras. E antes de bater, ela adiciona cremor tártaro e sal. E agora, vamos bater até ficar bem espumoso. Queremos picos firmes. Ok, então quando estiver quase no ponto, ela coloca um pouco de corante alimentício para ficar rosa. E ela disse que costuma desbotar depois de assar. Então deixe bem vibrante. Acho que vou colocar mais uma gotinha. Sim, está bom. Parece algodão doce. As claras estão prontas. E agora ela disse que vamos adicionar os ingredientes secos às claras aos poucos, misturando até ficar bem lisinho. As claras estão bem espumosas, parecem marshmallow. Não quero misturar muito. Agora vamos para a segunda rodada. Serei sincera. Eu tenho um trauma de fazer esses biscoitos para esse vídeo, tipo há 100 anos atrás. Eles são difíceis. Tá começando a dar liga, mas tá meio empelotado. Então vou continuar misturando. Não vou mentir, a consistência do dela parece meio líquida. A minha ainda tá meio grossa, então talvez eu precise misturar mais um pouco. Vou parar por aqui. Usando o bico redondo e o saco de confeitar, coloco a mistura nele. Notei que ficaram alguns pedacinhos não processados. Tudo bem, porque agora a gente só vai embalar, amarrar e colocar na geladeira. Eu não tenho um elástico, então vou usar esse grampo para segurar. Funciona.
Então, enquanto nossa massa está na geladeira, vamos preparar o recheio, que ela começa cortando alguns morangos e batendo no liquidificador. Vamos fazer eu nem sei como chamar isso. É tipo um recheio de buttercream de morango. Parece tão gostoso. Agora, ela bate a manteiga. Agora o mel, ela diz 4 colheres de sopa. Isso vai ficar doce. Bate de novo. É manteiga com mel. Agora ela coloca o purê de morango e mistura tudo. Sinceramente, eu estava torcendo para conseguir salvar isso. Mas eu estava super preocupada que fosse ficar assim, meio líquido, porque o dela também parecia bem ralo. E a manteiga não misturou muito bem com o morango. Mas ela coloca na geladeira para ver se firma um pouco. Então, vamos fazer isso. Já se passaram 20 minutos, vamos modelar nossos macarons com o saco de confeitar. Ok, vamos tentar fazer círculos o mais perfeitos possível. Dê algumas batidinhas para achatá-los. Normalmente, os macarons descansam para formar a casquinha. Não lembro se ela fez isso. Ela coloca direto no forno. Vamos fazer assim. Ela assa a 150 graus por 20 minutos. Quer dizer, eles não ficaram perfeitinhos como um macaron, mas tem os pezinhos. Vou deixar esfriar completamente antes de rechear. Nossos biscoitos já esfriaram. A manteiga de morango com mel continua líquida. Estão parecidos com os dela. Mas agora ela pega um biscoito, recheia e fecha como um sanduíche. As casquinhas estão um pouco rachadas, mas a base está boa. Vou pegar o recheio e colocar no centro do biscoito, depois fecho. Sinceramente, depois de montado, não fica tão ruim. Antes de provar, ela se serve um copo de leite. Pode conferir para mim? Sinceramente, não está ruim, olha por dentro. Se você não reparar no exterior, não é tão bonito quanto os macarons de uma confeitaria francesa. Mas o interior e o sabor realmente valem a pena. Eu só mudaria algumas coisas na técnica dela, como deixar o biscoito descansar um pouco para formar uma casquinha. Isso ajuda a evitar que o biscoito rache assim. Provavelmente eu usaria menos morangos batidos e manteiga com mel. No geral, está incrível para uma menina de 7 anos. Sinceramente, estou super impressionada. Então, eu vou dar para a pequena Laura uma nota 8 de 10. Legal. Quero descobrir todos os seus medos. Estamos falando do BTS. E sabe o que eu descobri sobre eles? O BTS tem muitos vídeos de culinária. Eles lançarão um livro de receitas em setembro e talvez eu faça uma continuação sobre isso. Mas em um vídeo recente da Vogue, foi basicamente um episódio do It Jin com o V e o Jimin. Alguém disse que o Jin estava lutando pela própria vida contra o caos na cozinha do Vimin. E realmente foi caótico. Eles fizeram uma bebida chamada Misugaru e isso virou um debate sobre qual estilo era melhor. Então eu também preciso descobrir. Se você está se perguntando o que é Misugaru, fui ao H-Mart e encontrei. É basicamente um latte de grãos torrados com 12 a 15 tipos diferentes de grãos. E o meu já veio pré-medido. Então vamos começar com o Misugaru estilo Busan da Jimin. Ela começa colocando o pó diretamente na xícara. Para a água, acho que ela só mede no olho, até a metade da xícara. Parece bom. E na versão da Jimin, ela adiciona açúcar e logo percebe que açúcar não tem cheiro. A Jin fala que tem que pôr muito açúcar mais do que parece, vou usar só metade disso. É muito açúcar. Agora vou misturar tudo. Uma delas comentou que o Misugaru deve ser mastigável. Realmente parece grosso. Vamos adicionar gelo e fazer no estilo Daegu da V. Pro dele, ele na verdade começa com leite. Depois ele adiciona o pó de Misugaru, que eu acho que fica meio grosso. Mas vamos dar uma mexida rápida. Ele meio que se dissolve no leite. E então, na versão dele, em vez de açúcar, ele usa mel. Vou misturar. O mel meio que fica acumulado no fundo. Isso deve bastar. Agora vamos pôr gelo e comparar se o estilo de Busan do Jimin é melhor que o de Daegu do Vkombe. Tava realmente doce. Eu gosto do sabor torrado, mas não gosto de como é doce. Vamos experimentar este aqui. Está bem doce, mas ao contrário do V, prefiro a versão com leite. Ele gostou mais do estilo doce de Busan. E sabe o que acho? Isso ficaria excelente com café. Ambos são doces demais, mas eu gosto do sabor do pó. Dou nota 7 de 10. Agora estamos preparando o macarrão de cogumelos trufados do Jungkook, que parece delicioso. Ele começa picando cebolas e mostra ótima habilidade com a faca. A minha está um pouco cega, então vou afiá-la rapidinho.
watch this, be going hooligan. We pop out, yeah, we acting a fool again. Agora que minha faca está afiada, vamos ao macarrão. As cebolas estão boas. Vou picar os cogumelos. Concordamos que o novo álbum está maravilhoso, né? Tenho que admitir, sou uma ARMY nova e ainda tenho um pouco para me atualizar. Mas o V disse que esse é o capítulo 2, uma nova era, e que eles estão tentando passar uma mensagem. E nesse percurso, eles ganharam novos fãs como eu. E agora, para a parte do macarrão, ele usa esse tipo de massa chamada calamarata ou pacheri, que parece lula. Então vou cozinhar ali atrás. A massa cozinha enquanto preparamos os outros ingredientes. Ele põe óleo na panela e carameliza as cebolas. Quando estão macias, ele coloca sal, pimenta, depois os cogumelos e um líquido, acho que óleo de trufa. Coloca bastante. O cheiro está ótimo. Ele coloca manteiga e talvez creme de leite. Estou usando uma mistura meio a meio de leite e creme de leite. Depois de adicionar o leite, mistura com a massa. Vou fazer o mesmo. Meu Deus, isso está incrível. Estou até salivando. Queria que sentissem esse cheiro de óleo de trufa. Mas aí ele coloca um pouco mais. Óleo de trufa é caro. Só um ídolo como Jungkook conseguiria simplesmente despejar assim. E então ele coloca a massa no prato com a pinça. Você tem que manter o formato dessas massas de lula. Finalize ralando bastante queijo e um pouco de pimenta do reino. Aqui está a massa de cogumelos com trufa do Jungkook. Perdi meus piercings do lábio. Mas a massa está deliciosa, está cremosa, salgada. Tem aquele sabor de cogumelo. Mesmo que você não goste de cogumelos, eu sinto que o óleo de trufa deixa tudo mais sofisticado. Jungkook, sabe cozinhar? Sim, com certeza sabe. Nota 10 de 10. Qual celebridade você mais gosta? Comente. Se curtiu o vídeo, veja mais receitas de celebridades comigo.